Fala pessoal, hoje estarei resolvendo com vocês mais algumas questões do concurso do BNB 2024. Espero que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários que estarei respondendo da maneira mais breve possível. Então, bora lá! Vamos começar pela questão 14. Em um determinado banco, atualmente, o investimento P conta com 6 vezes o número de clientes do investimento Q. A partir dessa informação, você já pode concluir que P inicial corresponde a 6 vezes Q inicial. Informação super importante para você conseguir responder a questão. Continuando, porém, anualmente, o número de clientes do investimento P decresce 8%, enquanto o do investimento Q cresce 14%. Supondo-se que essas taxas se mantenham, esses dois investimentos terão o mesmo número de clientes em um total de anos dado por, ou seja, ele quer o tempo que levará para P final ser equivalente a Q final. E é interessante para esse tipo de questão que você saiba a fórmula do montante dos juros compostos. Por que eu digo isso? Geralmente quando a questão aborda decrescimento percentual ou crescimento percentual e ainda falar que você vai precisar trabalhar com logaritmo, que é o caso que você vê nos itens da questão, você vai conseguir responder utilizando a fórmula dos juros compostos. Caso você não esteja lembrado, vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. É interessante ainda que você saiba que o montante é um valor futuro. Ou seja, você não tem ele neste momento, mas você vai ter em um momento posterior, em uma situação futura. Quem é o montante dessa questão? Pode ser tanto o P final como o Q final. Você verá que a gente vai precisar identificar duas fórmulas, igualar para conseguir encontrar a resposta. E o capital? O capital, ele é um valor presente. E quem são os valores presentes possíveis para essa questão? P inicial e Q inicial. Outro detalhe super importante é que este sinal será positivo quando você estiver falando de crescimento percentual. E ele será negativo quando você estiver falando de decrescimento percentual. Vamos tentar agora identificar as fórmulas que vão ajudar a gente na resolução da questão. Analisando primeiramente para o investimento P, que fórmula a gente consegue identificar? Quem será o nosso montante? Bem, o montante será P final, já que, como eu falei para vocês, o montante é um valor futuro. E o capital? O capital será P inicial, já que, como eu falei para vocês, o capital é o valor presente, vezes 1 mais ou menos. Você vê que P, ele relata aqui no enunciado da questão, decresce. Então, como eu falei, vocês irão utilizar o sinal negativo nessa situação. 1 menos a taxa de 8%, que também pode ser escrito como 8 sobre 100, elevado ao tempo, que é justamente o que a gente vai ter que descobrir. A gente já tem então a fórmula para P. Vamos analisar agora para Q. O montante será Q final. Quem é o capital de Q? Q inicial, vezes 1 mais ou menos. Como o Q cresce 14%, você vai utilizar o sinal positivo. Mas 14% pode ser escrito como 14 sobre 100. Isso é elevado a t. Agora que você sabe essas duas equações, o que você pode fazer? Perceba que a gente quer descobrir o tempo para que P final seja igual a Q final. Então, você pode simplesmente igualar estes dois termos, ficando com P final igual a Q final. Logo, esta equação é igual a esta equação. P inicial vezes 1 menos 8 sobre 100.
8 sobre 100, pessoal, corresponde a 0,08. Então, você vai ter que 1 menos 0,08 equivale a 0,92 elevado a t. Isto é igual que inicial. Percebe que eu estou apenas igualando esta equação com esta equação. Vezes 1 mais 14 sobre 100 elevado a t. 14 sobre 100 é 0,14. E 1 mais 0,14 é 1,14 elevado a t. A gente sabe que P inicial corresponde a 6 vezes Q inicial. Então, onde aparecer P inicial, você pode substituir por 6 vezes Q inicial. 6 vezes Q inicial vezes 0,92 elevado a t corresponde a Q inicial vezes 1,14 elevado a t. Porque você percebe que todos os termos estão multiplicando. Então, você pode cancelar este Q inicial com este Q inicial. E você fica com 6 vezes 0,92 elevado a t igual a 1,14 elevado a t. E aqui você percebe que este termo que está multiplicando com 6 pode passar para o outro lado dividindo. E você fica com 6 igual 1,14 dividido por 0,92. Como ambos os termos estão elevados a t, você pode simplesmente colocar o t aqui fora do parênteses. E agora é neste momento que você vai incluir log dos dois lados. E o log, quando você não coloca a base dele identificada e escrita, ou seja, você apenas escreve o log e não coloca a base, automaticamente você está atribuindo que o log é na base 10. Então, log de 6 corresponde a log de toda esta outra parte. E aqui você percebe que o t pode passar para frente do logaritmo multiplicando, já que ele está no expoente. Isto é uma propriedade do logaritmo. Você vai ter que log de 6 corresponde a t vezes o log de 1,14 dividido por 0,92. E aqui o que você pode fazer? Isolar o t e passar o logaritmo para o outro lado dividindo. Você vai ter que t é igual log de 6 dividido por log de 1,14 dividido por 0,92. Aqui há uma outra propriedade logaritmo que você pode utilizar, que é quando você tem um log de uma divisão, é a mesma coisa do log do primeiro menos o log do segundo. Então você vai ter que t é igual ao log de 6 dividido por log, quem é o primeiro? 1,14 menos o log de 0,92. Dessa forma, você consegue identificar que a resposta está no item E, pois você descobriu que t corresponde a log de 6 dividido por log de 1,14 menos log de 0,92. Espero que tenham compreendido e vamos para a próxima questão. A questão 15. Em uma confraternização de final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de 5 funcionários. Mas um único funcionário sobrou. Em uma nova tentativa, agora com exatamente a metade do número de funcionários, o número n, sendo n menor que 5, de funcionários que sobrou foi igual a... Veja bem, pessoal, se ele fala que na nova tentativa obteve exatamente a metade do número de funcionários, você sabe então que a quantidade de funcionários é um valor par, só com essa informação. Por quê? Se você tivesse um total de funcionários, um valor ímpar, ao dividir por 2 para obter a metade, você obteria um valor quebrado, não seria exato. Então você já sabe que um valor x, que a gente desconhece até o momento, que é o total de funcionários, ele é par.
pois se fosse ímpar, você não conseguiria obter exatamente a metade nessa nova tentativa. Esse é o primeiro detalhe dessa questão. E esse valor x, você dividiu por 5 para formar grupo de 5 funcionários. Com isso, obteve um resultado que a gente desconhece, mas que o resto foi 1, conforme a questão informou. E para que um valor, ao ser dividido por 5, seja obtido o resto 1, o que foi que aconteceu? Você pegou um múltiplo de 5 e acrescentou uma unidade. Então, o total de funcionários é um valor que se encaixa nessas características. Como assim? Vamos pensar lá em alguns valores que são múltiplos de 5. É equivalente a você pegar o 5 e multiplicar por qualquer valor. Façamos com 3. 5 vezes 3, 15. Depois, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Pronto. Aqui a gente já tem alguns valores. Sempre que você pegar um valor e multiplicar por 5, você obterá um múltiplo diferente de 5. Mas há uma característica em comum. Perceba que os múltiplos de 5 terminam em 5 ou em 0. Sempre dessa forma. E se você pegar o 15, por exemplo, e dividir por 5, você vai obter 3. O 20, ao dividir por 5, você vai obter 4. E assim por diante. Ou seja, o resto sempre será 0, caso você faça essas divisões. Desse modo, para que a gente consiga obter resto 1, após dividir um valor por 5, é necessário que você pegue um múltiplo de 5 e acrescente uma unidade. Ou seja, 15 mais 1, 20 mais 1, 25 mais 1 e 30 mais 1. Isso vai resultar em 16, 21, 26 e 31. Esses exemplos aqui que a gente colocou. O que é que você percebe? Que os valores que são múltiplos de 5 acrescidos em uma unidade sempre vão terminar em 6 ou em 1. E o que foi que a gente já havia descoberto antes? Que x, o valor total de funcionários, é par, certo? E como aqui são possíveis totais para a quantidade de funcionários desse banco, você já pode eliminar as possibilidades que terminam em 1, pois são valores ímpares, e ficando apenas com os que terminam em 6. Então agora você pode fazer testes com esses valores que sobraram. O 16, se a gente dividir ele por 5, perceba que 16 dividido por 5 vai resultar em 3 e resta 1, ou seja, se encaixa nessa característica aqui. O 26, se você dividir por 5, você vai obter 5 e resta 1 também. Outro valor que se encaixa nessa característica. Então você sabe que na nova tentativa ele pegou a metade de funcionários. O 16, se você dividir ele por 2, que é equivalente a pegar a metade, você terá o quê? 8. O 26, se você fizer da mesma forma e dividir por 2, que é equivalente a pegar a metade, você irá obter 13. E esses valores, na nova tentativa, ele também dividiu por 5 e obteve um número n, que é justamente a quantidade de funcionários que sobrou e o gabarito da questão. Então, o 8, se você dividir por 5, que é a segunda tentativa, e o 13, se você dividir por 5, perceba que aqui você vai obter resultado 1 e resto 3. E aqui, 13 por 5, você vai obter 2 e resto 3. O que eles compartilham em comum? 3 é o resto. Ou seja, de todos os valores que terminam em 6, se você pegar a metade, você vai obter sempre valores que, ao dividir por 5, irá resultar em algo com o resto 3. Desse modo, é possível concluir que o gabarito dessa questão é o item B de bola. Para fazer a questão de número 16. Considere x, y, z a solução do sistema linear. A soma x mais y mais z é igual a... Em questões em que envolver o conteúdo do sistema linear, eu recomendo sempre que você tente trabalhar as equações de modo que fique algo mais simples e você consiga resolver a questão de maneira mais rápida. E como você vai fazer isso? Como você vai conseguir trabalhar as equações? Tente sempre somar as equações, subtrair, multiplicar, dividir, de modo que você consiga tornar ela mais simples. Ou até, se possível, já encontrar diretamente a expressão que vai ser a resposta da questão.
Aqui, nessa questão em específico, você verá que não será necessário encontrar o valor de x, o valor de y e o valor de z de maneira separada. Basta que a gente encontre essa equação, pois já será a resposta da questão. E como você vai fazer isso? Vamos pensar primeiramente nas equações de maneira individual. Não vamos somar logo todas as equações de cara. Então, se você pegar a primeira equação e tentar somar com a segunda, por exemplo, vamos encontrar o que seria o resultado dessa expressão. Ou seja, a primeira equação mais a segunda equação. Qual seria o resultado? Menos 2x mais x, isso resulta em menos x. Mais 2y mais y, isso resulta em 3y. E z menos 3z, isso resulta em menos 2z. Igual 3 mais 11, isso resulta em 14. Perceba que a expressão que a gente encontrou é bem diferente da soma que ele quer no enunciado da questão. Ou seja, da soma que seria a resposta da questão. Então, muito provavelmente essa soma da primeira equação com a segunda não nos interessa. A primeira equação com a terceira, ver se a gente consegue encontrar a resposta. A primeira equação, se você somar ela com a terceira, você vai encontrar menos 2x mais 3x, isso resulta em x. Mais 2y com menos y, isso resulta em y. E mais z, perceba que o z não aparece na terceira equação. Então, é como se você estivesse somando ou subtraindo por zero. Isso dá o próprio z. Igual 3 mais 7, isso resulta em 10. E perceba que a expressão que aqui surgiu é a mesma que ele quer no enunciado da questão, na soma que ele solicita, que é x mais y mais z. Portanto, a resposta dessa questão é 10, que está aqui no item C de casa. Como foi que eu descobri isso? Bastou que eu somasse a primeira equação com a terceira. A gente fez primeiramente a primeira com a segunda e viu que a resposta não apareceu. Mas ao somar a primeira com a terceira, aqui está a mesma expressão que consta no enunciado. E se não tivesse aparecido, mesmo após essa segunda tentativa, você poderia tentar ainda a segunda equação com a terceira, ou até mesmo somar as três equações. Mas claro que era interessante que você fizesse isso de forma mais rápida, para que não demandasse tanto tempo. Só que na nossa segunda tentativa já conseguimos chegar na resposta, que é o item C. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido todas as questões. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para estarem fortalecendo o trabalho e assim a gente consiga cada vez mais propagar conhecimento. Desde já gostaria de desejar uma ótima semana e fiquem em paz. Até mais!